Bom, lá novamente, nesse vídeo de hoje aqui, na seção 1.5, a gente vai falar sobre o Java Persistence API, ou JPA, e Hibernate, né? Então temos aqui o framework Hibernate, que vai implementar aqui essa especificação aqui, né? O que é uma especificação e o que é uma implementação? Bom, para quem programa em Java aí, sabe que, por exemplo, uma especificação seria algo como se fosse uma interface, né? Então, por exemplo, você cria lá uma especificação dentro de uma interface, por exemplo, para fazer o login dentro de um sistema. Então você cria lá a interface, você cria essa especificação e quem vai implementar aquela especificação na classe que vai implementar a especificação da interface, é ela quem tem que saber como implementa aquele login. Então, especificação e implementação é isso. Então, o nosso Hibernate aqui, ó, ele implementa a nossa JPA. Então, o JPA aqui, ó, Java Persistence API, o JPA, né, eles mudaram o nome lá para Jakarta EE, é uma especificação padrão no Java para se trabalhar com ORM. Então, ao invés de você ter que aprender SQL complicado e tal, coisas do tipo, você vai aprender aí sobre as anotações, certo? Dentro do nosso JPA, você tem essas anotações aqui que eu vou estar explicando sobre elas nos próximos vídeos, certo? Bom, como especificação, existem diversos sistemas de ORM, mas vamos trabalhar com Hibernate, por ser o mais popular entre nós programadores Java. Bom, como a gente tem uma especificação aqui, a gente pode ter diversos tipos de framework, porém a gente vai estar utilizando aqui o Hibernate, que é o mais conhecido no mercado aí, né? E é o que eu sei trabalhar também, certo? Mas você pode estar utilizando aí um outro framework, caso você tenha interesse em procurar, né? Vamos ver aqui então. Bom, por ser uma especificação, esta API não implementa código. Então essa especificação aqui não vai implementar código nenhum. Ela apenas define e padroniza a forma como os desenvolvedores devem implementar suas soluções. Ou seja, é como as interfaces que eu havia falado, que possuem métodos que devem ser implementados, mas não dizem como isso deverá ser feito, né? Isso ficará mais claro mais à frente. Então, por exemplo, eu tenho eu preciso me conectar ao banco de dados com o Hibernate, certo? Então, como o Hibernate ele segue essa especificação aqui do Java Persistence API, o Jakarta EE, essa especificação não fala o como tem que ser feito, mas ela diz que tem que ser feito. Então, como o Hibernate ela vai ter que implementar isso aqui de fato, né, para funcionar, a gente tem a garantia de que se a gente for desenvolver um sistema aí conhecendo o JPA, né, através das nossas anotações, a gente vai ter a garantia de que essa interface aqui ela vai ser implementada pelo Hibernate aí ou por outro framework aí, né, que vai implementar a API. Então a gente, por exemplo, se for trocar de framework futuramente, a gente não vai precisar ter que modificar as nossas anotações aí, não vai ter que reaprender a trabalhar com outro framework, né? Porque a gente vai seguir aí as nossas API ou, aliás, a nossa especificação, correto? Bom, a implementação mais famosa aqui no caso é o Hibernate, né, como eu já havia falado, e com ela que a gente vai trabalhar. Para que isto ocorra, precisamos apenas criar um POJO, né, um Plain Old Java Object, né, que representará a nossa tabela no nosso banco de dados. O que é um POJO? Um POJO é uma classe, né, em Java que vai representar na nossa tabela no banco de dados. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui uma tabela conta, né, dentro do banco de dados aqui cadastro, né, curso, aliás, temos aqui o nosso banco de dados curso, e aqui dentro temos uma conta, né, que simularia aqui uma conta bancária. Então o POJO é você representar esses dados aqui, ó, essas colunas aqui, essas propriedades, dentro de uma classe Java, né? Então você tem essa classe Java aqui, conta, e a gente vai representar aqui as propriedades dela aqui, é lógico, vai ter os getters e os setters, né? O próximo vídeo vai ser gravado no NetBeans, que vai representar essa tabela no nosso banco de dados. Então isso aqui é basicamente um POJO, é uma classe comum que tem algumas anotações, temos os getters e os setters, né? Nada mais do que isso, né? É apenas isso aí, certo? Bom, no próximo vídeo aqui a gente vai entrar no capítulo 2, aí vai ficar um pouco mais complexo, né? Então a gente vai dar aqui os primeiros passos, né? Eu vou ensinar aqui como você adicionar aí as dependências aí para você estar começando do zero. Então te aguardo no próximo vídeo. Valeu!